Mais uma vez quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos, eu quero fazer uma oração. Pelas vidas, pelas almas, as pessoas, diante do que tem acontecido no mundo, dentro da frieza dos corações, dentro da superficialidade dos relacionamentos, elas têm se afastado de Deus. Deus não é mais a prioridade. Deus não é mais importante. E você que está aqui faz parte daqueles que Deus conseguiu trazer. Não porque Ele não consiga fazer nada, Ele pode fazer tudo. Mas nós temos que ter um coração solidário, um coração responsável. Deus, Ele nos dá essa prerrogativa. Ele não pega ninguém pelo pescoço, Ele não força ninguém a fazer nada. E muitas pessoas poderiam estar conosco. Antes eu orei ao Senhor e pedi que Deus realmente Ele pudesse trazer as pessoas, pudesse eliminar as dificuldades, a dureza de coração, as coisas que acontecem no dia a dia. E muitos não puderam estar aqui conosco, e eu quero orar por essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar na Tua presença as vidas, Pai, que não estão aqui, que não estão nem presencialmente, nem virtualmente, que por algum motivo, Senhor, não conseguiram estar neste lugar. Eu quero pedir, Pai querido, que toda frieza de coração, ela possa ser repreendida, Deus. Porque se o Senhor, Pai, não nos convencer, nós seremos levados, Pai, pelas necessidades do mundo. E nós reconhecemos que estamos aqui nesta noite, não só presencialmente como virtualmente, simplesmente porque a Tua graça nos alcançou. Não é benefício nosso, não é vantagem nossa, não é capacitação nossa, mas é algo que provém dos céus. O Senhor tocou no nosso coração. O Senhor nos trouxe a esta consciência e nos levou, de uma forma presencial ou virtual, de estar buscando a Tua face. Mas há aqueles, Pai querido, que se encontram fracos, sejam fisicamente, devido a enfermidades, sejam aqueles, Pai querido, que emocionalmente já se afastaram do Senhor e não tem mais prazer em estar na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa, Pai, agraciá-los como o Senhor nos agraciou nesta noite. Pedimos que o Senhor os abençoe aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha sempre nas suas orações as pessoas que esfriam seus corações. A pessoa muitas vezes ela luta contra algo que é muito mais forte do que ela, e nós temos que abençoar estas vidas. Deus, Ele nos chama para levar o Evangelho, mas também para cuidar dessas sementes, dessas ovelhas que estão perdidas pelo mundo. Nós falávamos hoje pela manhã, a parábola primeira foi da ovelha perdida, em que o pastor guarda as 99 e vai buscar a 100ª que faltou. A dracma que estava perdida, aquela mulher, ela procurou por toda a casa até que a encontrou. Mas na parábola do filho pródigo não houve ninguém que foi buscar aquele homem. E nós precisamos ser aquelas pessoas que incentivam e que falam e que trazem esse vigor e esse amor de volta aos corações. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus Cristo, a pedra viva. Mas por que Ele é a pedra viva? Primeiramente, porque Ele não está morto, Ele está vivo. O nosso Jesus, Ele vive para todo sempre. Ele está sentado à destra do Pai. E por que Ele é a pedra? Porque Ele é o nosso alicerce, nosso e de todos aqueles que nele creem. Jesus Cristo, Ele não faz acepção de pessoas, e todos aqueles que confessam o Jesus Cristo como Senhor e Salvador começam a ter uma mudança de vida e começam realmente a buscar ao Senhor de uma forma diferente, uma forma de fome e sede da Sua palavra. Eu lembro-me nas aulas de educação física, enquanto os capitães, já dei esse exemplo algumas vezes, em que os capitães dos times, eles escolhiam sempre os mais fortes, os mais habilidosos, os mais viris, e aí os mais fracos eles iam ficando sempre de lado. E aí os últimos eram sempre aqueles em que todo tipo de piadinha era sobre a vida deles. No time de Jesus, nós continuamos junto dos mais fracos.
continuamos junto dos mais loucos, continuamos junto dos que têm menos habilidades, mas não porque nós somos deficientes, mas porque o Senhor, Ele escolhe essas pessoas, Ele nos escolhe como pessoas perante todos os outros, como pessoas falhas para o servir. O verso que ficou da semana passada é 1 Pedro capítulo 2, verso 4, que diz assim: aproximando-se dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. Como nós, ele também foi rejeitado, como nós, ele foi também tido como fraco. Neste mundo não há autoestima, pois ele não buscou a sua autoestima. Nesse mundo não seremos ricos, pois ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Nesse mundo sofremos lutas, dores, angústias e enfermidades, porque o Verbo divino, por todas essas coisas, também padeceu. Para Deus, porém, Jesus foi e é a pedra viva, eleita e preciosa, e nele, Jesus Cristo, nós herdamos também os benefícios de filhos. Que doce e maravilhosa esperança tem que ser isso na minha vida e na sua vida. Entender que, como Cristo sofreu, você sofre. Como Cristo venceu, você também vence. A palavra de hoje tem como título sacrifícios vivos, não sacrifícios mortos. Nós somos colocados nessa terra como ovelhas mudas que vamos para o matadouro. Não é o discurso mais alegre, não é o discurso mais incentivador e o menos proclamado em meio às igrejas, porque ninguém quer ser sacrifício ou quer viver sacrifícios. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta, na primeira epístola a Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao 10. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sacrifícios vivos. Ninguém gosta de ser sacrifício. Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar como um sacrifício vivo.
E nós temos opções. Nós podemos ser seus discípulos ou não sermos seus discípulos. Nós podemos crer na sua mensagem ou não crer na sua mensagem. E o versículo que nós vamos meditar nesta noite é 1 Pedro capítulo 2, verso 5, apenas ele novamente. Um versículo rico de informações, que dá continuidade ao versículo 4, por isso eu vou lê-lo novamente. Aproximando-se dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. Verso 5, do mesmo modo, também vós, vocês que creem, vocês que são filhos, vocês que são discípulos de Deus, como pedras vivas, como Cristo, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. E essa é a nossa missão: sermos sacrifícios vivos em Cristo, para Jesus Cristo, para Deus. A frase começada no verso 4, na qual se abriu o parêntese sobre as respectivas avaliações da pedra, que é Cristo, continua agora dizendo para mim e para você: você quer ser discípulo de Cristo? Você quer ser declarado filho de Deus? Você tem que agir como Ele agia. Mas pastor, eu fui batizado há 10 mil anos atrás, a música da Raul Seixas, e será que vale isso? Falava hoje pela manhã com o Sebastião no intervalo da dominical. As pessoas, elas se apegam a coisas do passado, e o Sebastião perguntou para mim assim: qual a diferença do saudosismo para a saudade, que foi uma tema que nós tratamos pela manhã? O saudosismo, ele traz uma situação em que as pessoas, elas tentam se apegar no passado como algo que vai trazer a eles nesse presente e no futuro uma libertação. E isso é uma mentira. O céu vai estar repleto de pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. O céu, o inferno vai estar repleto de pessoas que foram batizadas, que disseram crer, mas que com as suas vidas não demonstraram crer absolutamente nada. Como foi com Cristo, que se tornou o santuário de adoração de Deus, também somos chamados a sermos o santuário da adoração de Deus. João 2,19 diz: destruí esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Jesus, perante os fariseus, ele olha e fala: eu vou destruir esse templo, não é eles que vão destruir, e eu mesmo vou reconstruir. O sacrifício é nosso, o oferecer o sacrifício é nosso. Nós temos que entender que nós temos que trilhar um caminho que ele não é agradável. O mundo vende uma ideia agradável. O mundo diz que é tudo festa. Com certeza as pessoas do bar... Deixa a Júlia acalmar um pouquinho. O mundo... Tenhamos paciência, todos já fomos crianças. Eu só não posso competir com o som e com a Júlia. Eu não tenho tanta voz assim. Jesus Cristo diz: eu vou destruir esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. A nossa reconstrução é um pouco mais do que 3 dias. Em algumas vidas é 15 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos. Mas entenda que a tua denominação, a tua carteirinha, o teu passado eclesiástico, ele não diz nada. Talvez seja um saudosismo. Talvez você olhe para o passado e fale assim: como era bom aquela época. Tenha isso como importante. É algo que nos traz uma alegria, uma satisfação, mas não se apegue apenas a isso. Há um elemento humano para o qual se apela, mas ao mesmo tempo a ação é divina, sendo Deus que edifica a casa. Sim, nós que destruímos.
Sim, nós que edificamos, mas a ação é divina, nós só temos a responsabilidade de tomar essa função nas nossas mãos, e o Senhor é aquele que nos dá força para fazer. A grande dificuldade é que as pessoas elas não querem pegar no arado, elas querem continuar cantando as músicas do Lulu Santos e outras músicas de MPB, e não tem nada de mal em relação a isso. Mas o problema é que as pessoas elas não querem dificuldades nas suas vidas. Como explicar para o ser humano que nós passamos por lutas e dificuldades? O apóstolo Paulo ele vem e fala: olha, vocês têm que se satisfazer no pouco e no muito. A palavra fala: olha, tendo a comida e a bebida se satisfaz, o vestuário. Mas é difícil porque o mundo ele diz para nós que não, nós temos que buscar mais. E por isso nós nos frustramos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O meu corpo não é meu, a minha vida não é minha. Mas nós continuamos achando que o nosso tempo é nosso. Essa maldita frase, meu corpo, minhas regras, traz uma abertura enorme, não só no campo do feminismo, mas também do ser humano, em que ele olha para as situações e ele acha que ele tem direito realmente a decidir o que ele quer fazer, segundo a vontade dele. Eu posso olhar para mim e decidir o que eu quero fazer, e eu descarto Deus. E cada vez mais os corações eles vão se esfriando, e cada vez mais a situação complica, porque eles não encontram satisfação nisso. Falava hoje pela manhã, um filme que eu estava vendo com a Rosângela, houve um divórcio, e aí o homem ia casar de novo, e a mulher falou assim: o que te garante que o teu casamento novo vai ser diferente desse? As pessoas elas acham que elas podem simplesmente trocar e mudar, e achar que está tudo certo. Como Cristo é a pedra que vive, também os que estão nele são como pedras que vivem. Você é uma pedra viva. Se você está em Cristo, você é uma pedra viva. Ele, o novo homem, o novo Adão, torna em homens novos aquele que por fé se achegam a Ele. Isto é o que Paulo fala quando ele diz que é o primogênito. Jesus Cristo, Ele é o primogênito da criação. Cristo, Ele é a pedra fundamental da construção da humanidade. E se você não se alicerça nele, você se alicerça em qualquer outra coisa. E eu sinto lhe dizer que o teu futuro não é ao lado do Senhor. Viver a sua vida, achar que as suas prioridades são as mais importantes, quer dizer que você não tem Deus na sua vida. Você é o seu próprio Deus. Você é a sua própria salvação. Você é aquele que quer dirigir a sua vida, e você não precisa de nenhum Senhor. Os crentes são as pedras que gradativamente vão compondo a estrutura da construção. Quando nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos, entendemos que ele não acabou de ser escrito, porque ele continua sendo escrito por mim e por você. E cada vez que nós conseguimos colocar uma pedra, que é uma vida nesse caminho, nós aumentamos essa estrutura, essa igreja, esse templo, e cada vez mais a adoração do Senhor ela é levantada. Mas como compactuar, como separar a nossa vida humana com a nossa vida espiritual? Há essa separação realmente? Será que eu posso estar na minha escola, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar no meu mercado sendo um cristão totalmente não cristão? E ser cristão apenas no domingo à noite ou no domingo de manhã? Enquanto essa construção não está acabada, há uma missão a ser cumprida. A imagem usada sofre uma pequena transformação, tornando-se a construção em um templo. Não é qualquer construção, é um templo de adoração a Deus, em que pedras vivas são colocadas lá, e eu e você somos colocados como sacerdotes. Apesar de eu estar aqui como pastor, todos nós somos pastores de vidas. Nós temos a responsabilidade de cuidar de vidas. Não importa a sua idade, você tem responsabilidades, você tem uma missão. Os crentes são assim chamados de sacerdócio santo. Como é legal você ouvir Deus falando que você é um sacerdócio real. Mas você é um sacerdote mesmo? O ministério sacerdotal, pastoral, é algo complexo, porque o meu desejo é viver a minha vida também. Mas eu tenho que buscar cuidar de vocês. Eu tenho que buscar orar por vocês.
É por isso que eu importuno. É por isso que eu fico mandando mensagem, fico cobrando. E aí? Porque se Deus não convencer, não é eu que vou convencer, mas eu não posso abandonar. Eu tenho que continuar falando. A palavra traduzida designa o sacerdócio como coletividade, é um corpo de sacerdotes. É importante o fato que todos os filhos fazem parte desse grupo sacerdotal. E você não pode abrir mão simplesmente disso. Estava aconselhando uma mulher em que ela falou assim: meu marido chegou em casa e disse que esse negócio de ser sacerdote não é para mim. Você pode tomar conta disso, não é algo que você passa. Quando você entra no ministério cristão, você recebe do Senhor incumbências, pessoas que dependem de você para alcançarem a plenitude do Evangelho. E você sim tem que trabalhar, você sim tem que estudar, mas isso não é a prioridade, porque senão você não vai estar cumprindo a missão mais importante da sua vida. Você vai chegar lá no dia do Senhor, bonitão, sarado, inteligente, rico e sem nada a apresentar para Ele, porque Ele não está atrás de sacrifícios de animais, Ele não tem prazer em sangue de animais, Ele não tem prazer em que você apresente: eu vou falecer e eu vou deixar para minha filha e para minha esposa R$1 milhão, olha que marido bom. Isso não é o que Deus espera de mim e de você. Quando Ele coloca Rosângela e Luiz na minha vida, é para que eu apresente elas perante o Senhor. E cada um de vocês tem uma responsabilidade perante o Senhor. Sacrifícios é uma palavra comumente usada para ofertas sacrificiais do culto judaico, especialmente os holocaustos, que eram compostos de animais que eram mortos e eles eram totalmente queimados. E o objetivo ali era restabelecer a comunhão com o Senhor do pecado do povo ou do indivíduo. Este é um jogo de imagem que está por trás do texto aqui, que fala em sacrifícios espirituais. Então ele fala de sacrifício, porque nós sabemos o que é um sacrifício. Às vezes para você pode ser um sacrifício você deixar de comer uma pizza, mas o sacrifício que ele está falando é um sacrifício muito maior. São sacrifícios espirituais. Em que consistem esses sacrifícios? O que Deus espera de você como sacrifício? É eu preencher um carnê de Gideão e dar lá 100, 200, 300 reais por mês? É isso que Deus espera? Não é. Ele espera que você abandone a sua família e viva dentro da igreja? Também não é isso. Nós temos que entender que a nossa vida não é uma vida extremista, mas é uma vida balanceada. Você pode comer comidas gordurosas, mas você também tem que comer comidas saudáveis. Você pode tomar um refrigerante, mas você tem que tomar mais água. É balanço. O espiritual é isso. O problema é que nós queremos viver de uma forma tão intensa para nós mesmos que nós esquecemos o outro lado da balança. O próximo fica longe. Eu tenho que me atender, eu tenho que cuidar de mim. Como é que eu vou cuidar de outro? Cuidando. É na fraqueza que você é forte. Em que consistem tais sacrifícios? Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se ele está falando que é o nosso corpo, ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de bens, ele está falando da nossa vida, um sacrifício entregue no altar dele. É interessante que quando os crentes da igreja primitiva, do segundo século, terceiro século, porque até o ano 150 foram escritos os evangelhos, as cartas paulinas começaram a ser divulgadas. Então, a partir do segundo século e terceiro século, as pessoas liam um texto como esse e achavam que elas tinham que ir onde tinha perseguição. Então, o Império Romano está matando o crente naquele lugar ali, é lá que eu vou, porque eu tenho que morrer em nome de Cristo. Não é esse sacrifício. Eles não entenderam. Os diretores da igreja, os pastores, eles foram obrigados a normatizar isso, porque as pessoas estavam indo para a morte, achando que estavam oferecendo um sacrifício vivo. Mas isso não é racional. No contexto de Romanos, isso significa não entrar no esquema do mundo, não viver o que o mundo fala.
Eu tenho que fazer isso, você tem que ter aquilo outro, você tem que ser muito bem de vida, você tem que ter a poupança e não tem problema nenhum com isso, você tem que ter o plano de saúde, você tem que ter a casa própria, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, não tem que ter nada. Eu tenho que ter o que o meu Deus disse que eu tenho que ter, porque dessa maneira eu sou satisfeito. Senão eu vou ter R$1 milhão no banco. Como a parábola em Lucas diz que aquele homem, ele olhou para os seus celeiros, eles estavam cheios até a tampa, e ele falou assim: eu quero produzir mais, mas onde que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir esses celeiros, colocar os celeiros muito maiores, enchê-los até em cima, e então vou viver muito bem. E ele assim o fez. Naquela noite o Senhor o visitou e disse: louco, hoje pedirão a sua alma. O que você vai fazer? O que você vai apresentar a Deus? As suas riquezas vão ficar na terra. Nós visitamos uma exposição na CCBB, falei na semana passada, dos faraós lá do Egito. E aí o que acontecia é que as pessoas, elas enterravam o faraó com as suas riquezas, para que as pessoas elas pudessem no porvir ter as suas riquezas. Isso não vai funcionar assim. Se você morrer hoje, o que você vai apresentar a Deus? Os seus recursos? Os seus bens? O que você vai apresentar a Deus? Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai aproveitar esta vida, você só vai ter essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus se viver para Ele. Não importa o seu saldo bancário. Pastor, é muito fácil. E na hora de pagar a conta do banco? Se você tem Deus, você tem paz. Alguma solução vai dar, porque Ele sabe da nossa fragilidade. E se Ele não nos der os recursos para nós vivermos, nós vamos sair à revelia, nós não vamos mais cultuar e abençoar a vida dos nossos irmãos. No capítulo 6 de Romanos, esta questão é analisada mais a fundo, sendo o sentido geral de morrer para si mesmo e colocar a vida à disposição de Deus. Há uma história que eu já contei no passado para vocês, que eu trago novamente. Haviam 2 homens, irmãos, de uma localidade chamada Merovia, uma coisa assim. Eles eram merovianos, não sei qual era o nome da cidade. E eles eram muito bem de vida. E eles ouviram falar de um povo numa ilha distante que nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, e Deus colocou um firme propósito no coração deles. E aqueles homens olharam um para o outro: como é que a gente vai lá? E eles tentaram de todas as formas chegar lá, e não havia possibilidade. A única forma de entrar naquela ilha era como escravo, pois eles se venderam como escravos para oferecer o seu corpo, literalmente, como sacrifício vivo. E nunca mais se ouviu falar desses 2 irmãos. Seguramente esse aspecto do sacrifício pessoal, ele está em vista na carta de 1 Pedro, que nós já estamos trabalhando. Como que eu posso morrer? Como que eu posso me sacrificar? Nós já falamos em 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo ódio, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda maledicência, falar mal dos outros. Como que eu posso sacrificar a mim mesmo, se não é os meus bens? Para de agir mal, para de falar mal dos outros, se despoja dessa maldade, se despoja dessa vontade de fazer mal para os outros. Você vê uma situação como do Lázaro, para pensar antes de falar, para de pensar o que você vai escrever. Você é formador de opinião. Eu não coloquei meu nome, eu não falei nada disso. É algo confuso para mim, como lidar com isso. Mas como Jesus iria fazer? E se fosse você resolvendo, passando por aquilo, será que você gostaria de ter esse tratamento que você recebe? Ou que você está dando? São coisas que nós temos que começar a meditar nas nossas vidas. Deus não está pedindo um excepcional. Ele não está pedindo para que você fique o tempo inteiro na igreja, que você fique de joelho 10 horas. Ele fala apenas que você tem que se tirar das suas roupas a maldade. Tira, fala mal dos outros. Se você não tem o que falar, não fala nada. Fica de boca fechada. E aí o que vai acontecer é que o teu coração vai começar a mudar. Todavia, provavelmente há muito mais do que isso.
um sacerdócio em favor dos outros. Mas se você não conseguir fechar sua boca, se você não conseguir deixar de falar mal dos outros, como é que você vai fazer o bem para os outros? Primeiro começa deixando de fazer o mal, depois você passa a fazer o bem. São passos, são degraus. Você, primeiro o primeiro degrau, depois o segundo. Primeiro você se despoja da maldade, se despoja da hipocrisia, da inveja, da maledicência. Depois você começa a fazer o bem. É natural, é um crescimento. Primeiramente, para que nós possamos ter um sacerdócio em favor dos outros, nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma família da fé. E nós temos que inicialmente fazer isso pelos que nós amamos. Primeiro nós temos que cuidar daqueles que estão perto de nós. Parar de briga, parar de gritaria, parar de xingamento, parar de maus tratos, para que então você possa olhar para o próximo, aquele que até te persegue, aquele que não te ama, e você possa olhar para essa pessoa também com amor. Mas se você não consegue tratar nem aqueles que estão próximos a você bem, como é que você vai tratar os outros? Você ainda está no primeiro degrau. Leia mais, ore mais, busque mais a face do Senhor, busque para que Deus te purifique e te limpe, para que você possa emanar amor. A palavra de Deus diz que aqueles que são filhos deles fluem rios de água viva. E aí a pergunta é: está fluindo rios de água viva ou esgoto de você? É bom cheiro ou mau cheiro? É água límpida e cristalina ou uma água putrefata? Mateus capítulo 5, verso 44 diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como que você vai fazer isso se você não cuida nem dos seus? Um sacerdócio assim tem no próprio Jesus um modelo. Eu não sou o modelo. Se você olha para mim e para a minha família como modelo, você está equivocado. O modelo é Jesus. Pela forma como esse se colocou entre Deus e os homens para interceder por estes a Deus, por um lado, e por outro lado para trazer a eles a palavra e as ordenanças de Deus. Você ora, intercede e leva a palavra. Ninguém vai te ouvir se você é grosseiro. Ninguém vai te ouvir se você é maldizente. Não vai ser levado a sério. No Novo Testamento aparece mais vezes a questão do verdadeiro sacrifício. Nós poderíamos passar talvez a noite inteira falando sobre isso. Eu separei só alguns textos. Além de Romanos 12:1 que nós já lemos, nós temos Romanos 15:16 que diz que nós temos que ser uma oferta dos gentios, que é você conseguir apresentar o Evangelho para aqueles que não creem e eles se tornarem alguém que creem. Eles passam a ser uma oferta, mas primeiro você precisa se sacrificar. Em Filipenses 2:17 fala-se do sacrifício da vossa fé e também inclui bens materiais. Eu não tenho como olhar o meu irmão que está passando necessidade, tendo recurso, e eu não o ajudar. Primeiramente os da família da fé, depois os outros. Você primeiro, antes de você ajudar o inimigo, você vai ajudar os da família da fé. Então o Sebastião veio e trouxe a cesta básica. De manhã a Menísia veio e trouxe um pouquinho de alimento. Isso é o que? Compartilhar. É você olhar para as pessoas como pessoas que também precisam comer, que precisam também ter amor, precisa ter carinho, precisa ter alguma coisa. Não quer dizer que você não pode passear, você não pode ter os seus lazeres, mas pense nos outros também. Em época de pandemia, em época de luta, parece que as pessoas elas se fecham nelas mesmas, e eu penso em mim. É a história da formiguinha. Vai vir o inverno, aí eu tenho que juntar o máximo de comida possível para não passar fome. Isso funciona com a formiga, não com você. Você é filho. Se você tiver que morrer, Deus ele vai te levar, independente do teu celeiro estar cheio ou não. Filipenses 2:17 fala do sacrifício que os filipenses fizeram em prol da igreja de Roma e outras. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, é o próprio apóstolo que se diz: eu sou um sacrifício vivo. Eu estou falando do meu martírio.
Em Hebreus 13:15 ele fala: sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o nome de Cristo. É a água viva saindo de você. Em Apocalipse 8:3 vemos o anjo trazendo diante do trono de Deus as orações dos crentes como uma oferta agradável a Deus. Ofereça orações pelas pessoas. Você tem orado pelas vidas? Você está orando por aquele que não está aqui? Você ora pelas pessoas que não têm o Evangelho? Pessoas que na tua família estão mortas, estão andando como zumbis, e você não fala nada, porque se eu falar eu vou incomodar. É melhor a pessoa padecer no inferno do que você se trazer essa tristeza. Eu não vou levar esse fardo. Eu falo para vocês, eu incomodo, eu sei que eu incomodo. Eu sei que eu ligo e a pessoa fala: caramba, lá está ele me ligando de novo, nem acabou o dominical, já está me ligando. Pois eu me preocupo com você, eu vou continuar falando, eu não vou abandonar. Esses sacrifícios devem ter como propósito principal não você ser conhecido, não encher a igreja cristã Semente de Vida e a gente tem um templo enorme com um chão de mármore, entendeu? E aí quando eu for entrar, eu vou entrar e subir numa escada, e eu coloco alguém lá, né, para tocar bateria, aí liga a luminária, fala assim: agora com vocês o pastor Paulo. Não é isso. O objetivo é ser agradável a Deus. É conhecida a história bíblica de Caim e Abel, onde esta questão é abordada de uma forma que a aceitação da oferta dele foi por causa da fé. Caim não tinha fé e a oferta dele não foi aceita. Hebreus 11:4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, da fé, também, mesmo depois de morto, ainda fala para mim e fala para você. Várias passagens do Antigo Testamento falam de situações em que Deus não aceita os sacrifícios, e as pessoas elas acham que elas podem oferecer o que quiser a Deus. Jeremias 16:20 é uma que eu separei, que é bem clara, que diz: para que pois me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras longínquas? Os vossos holocaustos, os seus sacrifícios não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Tem que ter a motivação certa. Semelhante forma, nós temos Oséias 6:6 que diz: misericórdia quero, e não sacrifício. Conhecimento, mais do que holocaustos. É mais intimidade sua com Deus que Ele quer do que qualquer outra coisa. Um tema que Jesus Cristo traz na mesma batida. Mateus 12:7: misericórdia quero, e não holocaustos. Não teríeis condenado inocentes se pensasse de outra maneira. Bibi. Como o contexto de tais passagens é claro para o nosso texto, então vemos aqui uma alusão à justiça nas relações humanas como pano de fundo indispensável para que os sacrifícios sejam aceitos. Se você não é justo, Deus não aceita seu sacrifício. Como é que eu vou ser justo, pastor? Pagando as pessoas o que elas devem, cuidando das pessoas como elas têm que ser cuidadas, financeiramente, ajude vidas. Emocionalmente, se coloque à disposição de ajuda. Olhe para o seu tempo como não sendo o seu tempo. Então, se você é um funcionário, você já trabalhou como empregado, você entra numa empresa e aí você, a partir daquele momento, o tempo não é seu. Por isso que, se você é um empregado de carteira assinada, dentro do tempo de trabalho, não é o tempo de você parar de trabalhar para você falar de Deus. Não é o tempo. Você foi contratado para um serviço. Sabe, o Sebastião, quando ele vai fazer lá, ele foi contratado para fazer as vistorias dele. Quando Moisés ele foi contratado para dar a aula dele. E cada um tem as suas atividades. É fora desse tempo que nós temos que exercer essa ação de justiça. Efésios capítulo 6, verso 14 fala que nós temos que estar cingidos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. As pessoas têm que ver em nós pessoas que são justas. No contexto desse versículo, tal justiça é parte do próprio objetivo. O sacrifício seu, ele é pautado na justiça que você vive. Finalmente, esses sacrifícios eles devem se dar não pela sua força,
você não tem capacidade de oferecer algo agradável a Deus. Hoje pela manhã eu estava falando, e eu vou repetir mais à frente, o que é o meu sacrifício na minha força? Agora eu decido, sem Deus na jogada, sem direção de Deus, agora eu vou decidir a entregar a cesta básica, eu sair fazer. O que é isso para Deus? Se eu não tenho a motivação correta, se não tem Jesus Cristo na jogada, se o meu objetivo não é agradar a Deus, só alimentar as pessoas. Ele, Jesus, é o grande sacerdote, o mais perfeito sacrifício vivo de toda a humanidade. Então a primeira coisa que ele faz é deixar um exemplo para mim e para você. Ele foi o sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15 diz: tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o nosso exemplo. Ele que vive hoje, assentado à destra do Pai, oferece continuamente intercessão por pessoas que são inimigos de Deus. Eu e você. Pastor, eu não sou inimigo. Você é inimigo de Deus, porque você age como inimigo de Deus. E como que você é salvo? Pelo sangue dele. Não é pela sua vontade, pelo seu querer. Ou você acha que o tempo que você oferece a Deus, se você oferece, é muito. Qual é o tempo que você oferece diariamente a Deus? 1 minuto? 10 minutos? Nas refeições, obrigado por tudo. Amém? Será que isso é suficiente para estabelecer uma relação? Se você estivesse se relacionando com alguém, humanamente falando, e a pessoa ela só procurasse você quando ela precisasse de algo, você ia conviver com ela? Pois é assim que nós agimos com Deus. Mas através do sacrifício dele, como sacrifício perfeito, ele continua nos recebendo e nos aceitando. Hebreus capítulo 7, verso 23 a 25 diz: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está à destra do Pai. Ele cumpriu o seu papel, cumpriu o seu propósito, e Ele continua intercedendo por mim e por você. Quando você peca, quando você acorda e começa o seu dia sem buscar a Ele, quando você esquece de orar, quando você acha coisas maiores e melhores para fazer do que estar na presença de Deus, Jesus Cristo olha para Deus e fala assim: não traz peso sobre ele não, não traz peso sobre ela não, eu morri na cruz por este pecado. Assim, tais sacrifícios de louvor, despojamento, caridade e justiça só tem sentido pleno quando o fazemos em Cristo. Quer fazer algo? Deus me abençoe. Deus, posso fazer? Posso ajudar? Posso colaborar? Até a nossa oferta ela tem que ser a partir de Deus. Então, se o irmão vier pedir para mim uma oferta, uma ajuda, um empréstimo, alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que perguntar a Deus: Deus, é para eu fazer isso? Eu lembro que ainda estávamos em São Paulo, eu e Rosângela. Naquela época a gente era pastores daquela denominação. E aí o pastor ele estava trazendo a indignação dele, porque ele tinha levado para os membros, para alguns membros, algumas atividades a serem feitas. E aí o irmão, a irmã falou assim: nós vamos orar. E ele falou assim: como que você vai querer orar? Eu sou o seu líder, eu tenho uma ligação direta com Deus, você não precisa orar nada, é só você vir fazer. Está errado. Nós temos que saber se a nossa ajuda, ela ajuda ou ela atrapalha. Os sacrifícios serão agradáveis a Deus justamente por virtude da intercessão de Cristo em vosso favor. Está vendo a Menísia querendo fazer aquilo, Deus? Recebe a oferta dela, tem misericórdia dela, oferece algo. Ela está querendo oferecer alguma coisa? Recebe, independente do que ela fez, independente do que o Paulo fez, a Rosana fez. Senhor, recebe. Eles não sabem o que fazem. Os sacrifícios só serão agradáveis quando Jesus Cristo interceder em nosso favor. E é essa intermediação que santifica os nossos sacrifícios e faz com que eles cheguem ao trono da graça de Deus. Sem a participação de Cristo,
nossos melhores atos, eles são imundos. Isaías 64:6, abre aí por gentileza. Pode deixar aberto. Isaías 64:6. Como Deus vê o que você oferece a Ele sem Cristo? Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. O que é as nossas ofertas a Deus sem Cristo? Como os panos de menstruação que eram utilizados naquela época pelas mulheres no calor do deserto. E com Cristo, como que essas ofertas ficam? 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, tanto quanto os que se perdem. A sua ação em Cristo é um aroma suave a Deus. É todo um processo, não é algo que acontece momentaneamente, instantaneamente, mas é um processo. Comece se despojando da maldade, falando menos mal dos outros. Comece depois falando bem, para depois você começar a propagar o Evangelho. Em Cristo, a sua oferta vai ser aceita como Abel e vai continuar falando por muito tempo. Quando eu vejo a história de homens e mulheres de Deus que faleceram no passado, que eram uma oferta viva, a gente vê que a história deles não acabou ali. Pessoas que padeceram, que perderam as suas vidas. Quando a gente vê, por exemplo, a vida dos profetas, que uns foram cortados ao meio, cerrados, crucificados de cabeça para baixo, homens e mulheres, pessoas que sofreram, e o testemunho deles continua falando nos dias de hoje. E a pergunta é: o que você vai deixar para os seus filhos? Uma boa faculdade? Um bom estudo? Ou a salvação em Cristo Jesus? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor e a Tua graça. Queremos agradecer pelo Teu cuidado para conosco, Pai, porque apesar de tudo o Senhor tem nos abençoado. O Senhor, Pai querido, não nos julga segundo as nossas ações, mas o Senhor nos julga, Pai querido, segundo o sacrifício maravilhoso do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Pai querido, nos abençoar, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos conduzir à vida eterna. Amém. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, queridas, agradeço pela presença de cada um. Sei que não é fácil viver o cristianismo, eu vivo isso como vocês também vivem. Que Deus ele possa cada vez mais fortalecer cada um. Quarta-feira temos a nossa reunião de oração, ainda de modo virtual. Nessa semana que passou eu estava no retiro, nessa semana nós estaremos. Eu devo retomar esse mês de julho agora, as visitas, tá? Então, o primeiro lado que eu vou, onde tem mais gente. Então amanhã, já combinei com o Felipe, vou para lá, vou passar lá na academia também lá, Moisés, em algum momento eu apareço lá, também vou aparecer lá com a Esther, tá? E a gente vai ter um tempo ali de comunhão, meia hora, meia hora, sei lá quanto for. Tem um tempo que a gente vai poder estar conversando um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de proximidade, tá? E os outros, depois a gente vai estar programando essas visitas para a gente poder ter um tempo de comunhão, amém? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado. Pedimos agora que o Senhor nos despeça em paz, que nós possamos voltar para as nossas casas debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Você também que está em casa, que Deus te dê uma boa noite de sono e te abençoe.